Pare agora para pensar. Existe o silêncio que grita demais, incomoda a alma. Na polêmica dessa semana, nós vamos debater o nosso patriarca Abraham e como ele se calou quando mais queríamos escutar sua voz. Por que ele fez isso? Vamos debater, aprender e aplicar. Se você está curtindo essa série, aproveite para se inscrever, curtir, compartilhe essa mensagem. E se você quiser também apoiar o nosso canal, segue o Pix aqui embaixo. Muito obrigado e vamos para a aula. Hoje vamos falar sobre um detalhe que me chamou a atenção na Parashá dessa semana, Parashá Vayera, Parashá que começa falando do Avraham recebendo os 3 anjos que vieram vestidos de 3 beduínos. E quando a gente lê a Parashá, a gente pode perceber um contraste, um paradoxo, um silêncio talvez cruel, um silêncio chocante. Sobre silêncio se conta que tinha um monastério do silêncio. Lá na Índia, Tailândia, tinha um monastério que lá era feito só para meditação. Então, a regra é que a cada 10 anos, o monge que estivesse lá estudando e meditando podia falar 2 palavras. Aí o nosso Goldberg viajou, queria encontrar Deus, foi para esse monastério, gostou da ideia do silêncio. Ele foi aceito. Então passaram-se 10 anos, chegou o grande dia que ele podia falar 2 palavras. Ele chegou para o mestre e falou: comida ruim. O mestre escreveu no lugar, começaram a dar comida melhor para ele. 10 anos depois, ele chegou para o mestre e falou: muito frio. Então deram cobertores e tudo mais. 10 anos depois, já está 30 anos lá, e ele falou: cansei. Usou uma palavra só, cansei. Nisso o mestre se irrita, fala: é óbvio que você cansou. Desde que você chegou, você não para de reclamar. O silêncio. Silêncio é a arma dos sábios. A própria Ética dos Pais fala que se agle chokhmah shtika, que se você quer proteger tua sabedoria, ou você quer mostrar que você é sábio, fique quieto. Como dizem, é melhor pensarem que você é um tolo do que você abrir a boca e terem certeza. O silêncio é importante. Mas nessa Parashá, a gente encontra um silêncio muito, muito cruel. Procurei comentaristas falando disso, não achei sobre esse ponto, que é o seguinte: Abraham, ele recebe a ordem de Hashem de sacrificar o seu filho. Akedat Yitzhak, grande ato de Abraham, o 10º teste dele. E o que a gente lê na Torá de forma resumida, por enquanto, é que Abraham simplesmente vai e faz. Que homem de fé. Por que eu acho que é um silêncio aparentemente cruel? Porque será que Abraham não sabia argumentar? Será que ele era cordeirinho? Claro que não. Por quê? Porque mais cedo na Parashá, a gente lê o seguinte: que Deus ia destruir Sodoma, Gomorra, 5 cidades, e ele informa o Abraham, porque o Abraham era o Rebbe, era o líder espiritual do mundo, e aí Abraham começa a debater, começa a discutir com Deus, ele tenta salvar essas pessoas. Sodoma, Gomorra, 5 cidades eram todas de perversos, e ainda assim o Abraham tenta salvar. Então a grande questão aqui é: como é possível que alguém que pede tanto para salvar perversos se cala quando Deus manda matar o próprio filho? Se o Abraham fosse um tolo, ou um bobo, ou um cordeiro, um carneirinho, quer dizer, uma pessoa que nunca se impõe, eu entendo. Mas a gente tem uma prova clara que o Abraham sabe debater. Na Parashá passada, Lech Lechá, nós vemos que Abraham foi e guerreou contra 4 exércitos, sozinho, ele e o escravo dele.
Quer dizer, ele sabe se impor. Aí Deus fala, mata teu filho. Claro, beleza, tô indo, já fui. Como assim? Não é estranho? Trazendo para a nossa era moderna, Lehavdil, separando, a gente nota muito claramente esse silêncio arbitrário, seletivo. Quando Israel está atacando Hamas, os terroristas, aí protestos, Inglaterra, Paris, aqui no Brasil, Paulista, sei lá onde, protesto, Israel, genocida, que é absurdo, é ridículo usar essa palavra, mas tudo bem, genocida, isso e aquilo. Tá bom? Israel saiu de cena, o próprio Hamas começa a matar os palestinos, ninguém fala nada. Matam não sei quantos cristãos lá em outro na África, ninguém fala nada. Quando Israel ataca, então, claro que a gente não pode comparar Abraham com esses que protestam, muito pelo contrário, são o oposto. Mas a grande pergunta é, por que esse silêncio seletivo de Abraham? Por que para defender perversos, ele tenta defender, tenta protestar, sai com bandeira, e para proteger o próprio filho, ele fica quieto? Como foi essa proteção do Abraham? Então, quando Deus falou para Abraham que eu vou destruir Sodoma, então ele começa a negociar. Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, como é possível que o Senhor vai matar justos e perversos juntos? O que ele quis dizer? Que se em Sodoma tivessem justos, pessoas corretas, não pode matar com perversos. Então ele começou, será que tem 50 justos, 10, um minyan, seria 10 para cada cidade? Então Deus fala, se tivessem 50 eu não faria isso. Quer dizer, não tem. Então ele tenta 45, 9 por cada cidade e Deus completa o minyan. Naquela hora podia, aqui na sinagoga quando tem 9 não dá, mas tudo bem. Mas ele tentou, porque Deus está em Sodoma também. Então 9 para cada uma, não dá. 40, 10 por 4 cidades. Se termina uma, deixa 4. 30, 20, 10. E aí Deus fala, não tem 10. Vocês notam que ele foi discutindo até chegar num ponto sem volta, não tem mais o que argumentar. Então, Abraão ele volta para sua tenda e Deus manda os 2 anjos lá e eles destroem Sodoma, como é conhecido. Então a gente vê que o Abraão foi firme. Na Akedah, Deus chegou, Abraão, oferece teu filho. Aí o Abraão abriu a boca, não para falar não, falou, qual? Teu único. Aí falou, qual? Um é único para uma mãe, o outro é único para outra. Isaac é o único de Sará, Ismael é o único de Hagar. Aí falou, o que você ama? Ele falou, eu amo os dois são meus filhos. Aí Deus falou, o Isaac. Então, em nenhum momento, o Abraão falou, não, por favor, não, deixa disso. Pelo contrário, ele quis entender melhor o que Deus quis. Isso aconteceu num dia. No dia seguinte de manhã, está escrito na Torá, que o Abraão levantou bem cedo. Ele mesmo, apesar de ser uma pessoa muito rica, ele mesmo preparou o jumento, preparou as madeiras para usar como combustível para o altar, preparou a faca, e ele levou o Isaac, o Ismael e o Eliezer, quer dizer, os 2 jovens para ajudarem, e foi até o Monte Moriá, levou 3 dias a viagem. Por que levou 3 dias? Porque se fosse vizinho, então todo mundo ia poder argumentar que o Abraão fez por impulso. Não, levou 3 dias, deu para pensar. O Abraão sabia muito bem o que estava fazendo. O Midrash conta que o Satã apareceu no meio do caminho várias vezes para tentar fazer o Abraão desistir. Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele pediu misericórdia pelo filho. Quando já tinha amarrado o filho no altar, aí Deus vem e fala, opa, parou, pegadinha. Não, não toca no menino. Segundo o comentarista, o Abraão até falou, deixa só um cortezinho pequeno, só tirar uma gota de sangue para pelo menos começar a fazer o que eu fiz. Deus fala, não, de jeito nenhum, passou no teste. Se diz que... Ele estava com caneta, com a mesma caneta do outro. Boa.
Se diz que o Yitzhak, assim que o Avraham desamarrou ele, o Yitzhak saiu correndo. Avraham falou, mas para, por que você está correndo? Aí o Yitzhak fala, se eu não tivesse feito o curso de ventríloco, eu estaria morto agora. Aí depois, Hashem mostra para o Avraham um animal preso, carneiro preso numa moita, e aí ele sacrifica aquele animal no lugar do Yitzhak. De novo, ele não fala nada. Quer dizer, o advogado da humanidade se cala quando o réu é o próprio filho. Como é possível isso? Então, o que a gente nota na história do Avraham? Temos 2 pontos. Um que ele falou para salvar e outro que ele calou por fé também. Um ele fala por fé, outro ele cala por fé. O que vocês acham mais importante? Falar ou calar? Como falou para salvar? Desculpa. Ele discutiu com Deus para salvar as pessoas de Sodoma. Moisés, o que é mais importante, falar ou calar? Eu acho que nesse caso calar. Calar? Eu não acho que absoluta. Eu não acho que Sodoma foi demolida, nem destruída. Olha o Rio de Janeiro ainda. Não, mas o Bop tentou dar um jeito. Então, na verdade, é uma pergunta injusta essa que eu fiz. Porque não tem um momento de um, tem um momento de outro. A fé, existe falar por fé, existe calar por fé. A verdadeira fé, a sabedoria da fé, não é colocar um em cima do outro, é saber quando usar cada um. Então, óbvio, a gente traz aqui o contraste do Avraham, que no momento ele fez um e no outro, e aparentemente é cruel, mas a gente não pode esquecer um detalhe importante, a caneta, que a gente falou antes, que o Avraham era um tzadik, uma pessoa que só agia de acordo com a vontade divina. Então, óbvio que o falar e o calar dele são importantes. O que a gente quer entender aqui é por quê? Por que ele não falou nada em relação ao filho? Tem uma resposta que eu vi muito interessante do Rav Joseph Ibn Kaspi. Ele viveu no século XIII, e inclusive Kaspi quer dizer minha prata. Ele escreveu vários livros e todos têm essa linguagem de prata. Prata pela Kabbalah demonstra amor a Hashem. É só um detalhe. Mas o que ele diz sobre o Avraham ter ficado calado é muito interessante. Por que ele não falou nada? Porque naquela época isso não era novidade. A gente conhece que existiam idolatrias como Molech, que se ofereciam os filhos pela idolatria. Então tinha não lembro se era o Baal ou era o Molech, acho que é o Molech, que era uma grande estátua de bronze, com as mãos assim abertas, por dentro se colocava carvão, quer dizer, fogo, e se colocava as crianças na mão da estátua, então a criança morria queimada. Isso que a Torá diz, que você não pode passar uma criança entre fogueiras por idolatria, claro, não para Lag Baomer que tem fogueira, por idolatria é esse conceito. Então, naquela época, sim, se matavam os filhos por idolatria. Quando Deus fala para Avraham, oferece teu filho, é só mais um. É como se fosse Lehavdil, separando outras idolatrias. Então ele não achou estranho. Quando Deus manda o Avraham não fazer, aí Deus está falando, olha, eu não gosto disso. Não é minha praia. Não pode oferecer humanos como sacrifícios. Então é como se fosse um choque que Deus fez no Avraham. Saiba que eu não aceito esse tipo de coisa. Tinha que chegar nesse ápice. Tinha que chegar até aí. E é interessante, entre parênteses, hoje em dia a gente faz isso ou não faz? Claro que faz. Até grandes ou pequenos rabinos fazem esse tipo de sacrifício. Quando você dá mais atenção ao trabalho, ao dinheiro, ou às vezes até à comunidade do que aos próprios filhos. Pensa se não tem um paralelo aqui. Quando a pessoa valoriza o que está fora do que o que está dentro. Então o que está fora é comparado à idolatria. Eu amo isso, eu quero aquilo. E a gente acaba sacrificando os filhos. Mas, desculpa. Se oferecer um filho para ser morto, muito provavelmente ele se calou porque ele tinha fé de que isso não iria acontecer.
Não, aí não tá certo. Não? Não, Eu obedi. não, ele ia até o final. Não. Não tem essa. Tem essa. Não tem essa, principalmente porque se... Olha só, Moisés, você falou uma coisa muito interessante, que os comentaristas trazem isso. Se você faz um teste para Deus e você tem certeza que você vai ser salvo, você não passou no teste. Isso quer dizer que uma pessoa não pode causar um perigo confiando que Deus vai salvar. Não, eu vou atravessar a marginal de olhos fechados que Deus ajuda. Do próprio filho. Isso Não, eu acho uma coisa horrível. É Abraão, né? Que, sim, é horrível. E aí é que é toda a pergunta, como Abraão ficou calado? Então essa é a resposta do... Porque muito provavelmente ele... Não, ele não tinha certeza. Ele ia até o fim, né? Senão não é um teste, moxa. Se eu vou fazer acreditando... Então ele, primeiro que ele não precisava pegar faca, por exemplo. E segundo que não é... Deus até fala, quando Deus manda o Abraão fazer isso, ele fala, por favor, faça, por favor, o sacrifício do teu filho. Por que, por favor? Deus o manda. Por favor, vem do seguinte. Abraão já tinha passado por 9 testes. Desde sair da casa do pai, sem saber para onde ia, sem GPS. Desde mandar a concubina dele, o filho dele embora de casa. Tem várias formas de contar os 10 testes de Abraão. Tem um que quando ele era pequeno, jovem, ele foi ameaçado por Nimrod, o rei da época, falou, ou você faz idolatria, eu vou te jogar no fogo. E ele aceitou ser jogado. Isso me lembra um ponto que tem a ver com o que você falou, mas tudo bem. E aí Deus fala, por favor, passa. Porque se você não passar nesse teste, vão falar que todos os outros não eram verdadeiros. Por quê? Porque os outros, todo mundo ficou sabendo. Quando ele foi jogado no fogo, na frente de todo mundo, baita manchete. Quantas pessoas não se deixaram morrer para pelo menos divulgar o nome deles? Uma das maiores religiões do mundo está aí para mostrar isso. Então o que acontece? O Abraham, ele passou nesse teste de forma sem ter certeza que ele ia se salvar. O que você me lembrou é falar do primeiro teste do Abraham, da fornalha. Quando o Abraham era pequeno, ele quebrou as idolatrias da casa do pai dele. E aí, o pai próprio, Terach, levou o Abraham para o Nimrod para ser julgado. E o Nimrod falou, ou você se ajoelha para uma estátua, ou eu vou te jogar numa fornalha. E essa pergunta foi feita para os 2 irmãos do Abraham, Haran e Nahor. O Nahor falou, não, eu sou idólatra, não quero nem saber. E o Haran esperou. Por quê? Porque ele viu que iam jogar o Abraham na fornalha. Ele falou, se o Abraham morrer, eu sou idólatra. Se o Abraham for salvo, eu sou do Abraham. É que nem aquele voto nulo ou branco que a gente acha que fica no meio do caminho. Fica nada. Então ele decidiu que ele faria de acordo com as circunstâncias. Quando o Abraham foi salvo da fornalha, ele falou, opa, eu sou do Abraham. Jogaram ele e virou cinzas. Óbvio, ele queimou. Por quê? Pelo que você mencionou. Ele quis fazer algo por Deus, confiando que Deus ia salvar ele. Isso não serve. Isso não serve. Mas Deus não salvou. Não serve. Se a pessoa faz um teste para Deus e ele está confiante que Deus vai ajudar ele no último segundo, então não passou e Deus não ajuda também. Que nem fazer prova Não tem com isso. gabarito. É que nem fazer prova já com gabarito. Aí não tem sentido nenhum. Tem sentido, Mas então, voltando à nossa questão primordial. Vamos dificultar um pouco essa ideia de que o Abraham ficou calado. Ele poderia, vamos dizer que ele não vai reclamar com Deus. Por quê? Porque Deus mandou e Deus é o Criador. Mas ele poderia argumentar em prol de Deus para não matar o filho dele. Por 2 razões. Uma, se o Yitzhak morresse, tudo o que o Abraham fez na vida, que era espalhar o monoteísmo, numa época onde todos eram idólatras, tudo que ele fez ia morrer. Certo? Porque o Yitzhak é quem continuaria. O Ismael foi para a idolatria. O Yitzhak continuaria a mensagem do Abraham. Então Abraham podia falar para Deus, mas espera aí, o Senhor quer que eu mate ele, mas aí acabou toda a minha missão. Por você.
E segundo ponto é que Deus havia prometido que ele teria uma descendência vinda do Yitzhak. Então, Abraão podia falar, mas Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor não está cumprindo a sua promessa, não com ele. O Abraão não se põe na picture, na imagem, no quadro, ele não está nem aí para ele mesmo. Mas ele fala, Deus, por você prometeu. Como o Senhor não vai cumprir? E ainda assim ele fica calado. Não só isso, como a gente falou, ele faz rápido. Duas coisas. Ou melhor, uma coisa. Deus não mandou o Abraão ir no dia seguinte. Ele podia esperar 20 anos para fazer isso. Deixa o Yitzhak ter um monte de filhos, e aí eu vou fazer. E ainda assim ele foi rápido. Isso, na verdade, mostra a conexão que ele tinha com Hashem. É como a gente já falou várias vezes no Tânia, que os justos, eles eram carruagens para Deus. Eles faziam exatamente tudo o que Hashem quer. Então, no momento que Deus mandou, por que ele se cala? Porque ele é parte de Deus. Ele entende que é aquilo que Hashem quer. Ah, Deus mentiu? Porque Deus mandou ele sacrificar. E Deus não deixou depois. Deus mentiu? Não. Porque na verdade Deus fala, sobe ele como um sacrifício, não mata ele. Subir quer dizer o que foi feito, coloca ele em cima do altar. O Yitzhak ele já saiu santificado dali. Por isso que Yitzhak nunca saiu de Israel. Porque ele era como um sacrifício elevado. É santificado para Deus. Deus não mandou ele matar. Mas óbvio, quando se fala em sacrifício, ele automaticamente entendeu. Então, o que a gente vê daqui é que Abraão ele tinha uma fé tão grande que esse silêncio dele não é crueldade. Esse silêncio mostra a conexão que ele teve. E será que a gente não passa por isso também? Será que não teve? Vamos pensar 30 segundos cada um. Quando que ele ficou em silêncio? Uma pessoa, cada um por si. Fiquei em silêncio em vez de fazer uma coisa errada. Só por fé, não pelas consequências. Quando eu podia ter respondido para alguém, por paz eu fiquei quieto. Se a gente pensar, todo mundo vai lembrar alguma vez. Eu podia ter falado para meu marido, para minha esposa, para meu amigo, para meu colega, para meu pai, para minha mãe. Eu podia ter falado alguma coisa, mas eu, em prol da justiça e da paz, eu fiquei quieto. Isso é o Abraão. O Abraão é entender quando que o silêncio também é sagrado. Então, quando ele gritou contra a destruição de Sodom, isso mostra a grandeza humana do Abraão. Deus está me falando que muita gente vai morrer, vai ser destruída, deixa eu tentar salvar. Quando ele se calou pelo sacrifício do filho, isso mostra a grandeza divina do Abraão. Ele tinha grandeza humana, grandeza divina. E isso não é tão estranho, porque a gente vê 7 de outubro, quantas pessoas perderam familiares e não saíram gritando contra Deus. Choraram, tem o luto. Mas ainda assim não gritaram contra Deus. Tem a história famosa de Hanukkah, de Hannah e os 7 filhos. Não vou contar toda a história agora, mas os romanos queriam que os filhos de Hannah fizessem idolatria. O rei queria, o imperador queria. E filho por filho não fez e foi morrendo. Até que chegou o pequeno e o rei falou, sabe o que? Eu já entendi que essa família não vai fazer idolatria, mas pega mal. O menino de 5 anos não vai fazer idolatria quando o rei manda. Então ele falou, vou pôr meu anel na tua frente, menino, você só se agacha para pegar. Eu sei que você não está fazendo idolatria, mas todo mundo vai ver e vai achar que você é idólatra. Aí o meu menino falou, não vou fazer isso. Aí a Hannah chamou esse filho, falou, olha, quando você subir para o andar de cima, quer dizer, quando você for morto, fala para Abraham que você ofereceu um filho que no final nem foi morto. Eu ofereci 7 e todos morreram. E realmente eles morreram. E aí depois conta a história que ela subiu no telhado e se matou. E tem até hoje o túmulo, as pessoas vão visitar o túmulo dela. Hoje em dia também acontecem pessoas que fazem esse sacrifício de Abraão. O que é fazer hoje em dia esse sacrifício? Que ninguém saiba mais disso. Mas uma pessoa que perdeu um familiar, naturalmente, ou 7 de outubro, uma tragédia, e não sai gritando contra Deus, ele está praticando o silêncio do Abraão. Ah, Deus fez... Eu aceito, Baruch Dayan Emet,
Quer dizer, bendito é o juiz da verdade. Moisés, você nunca vai entender o que Deus quer. Pura teoria. Não é teoria. Na prática não existe. Não é teoria. Não é teoria. O Arão também foi com os 2 filhos. Pura teoria. Arão também se calou muito bem. Mas isso acontece agora. Pessoas, Moisés, que saem são reféns e saem e querem colocar tefilim, em vez de se rebelar contra Deus, isso não é teoria. Isso é agora. São minorias, são pequenas pessoas. Baruch Hashem, que não acontece com todo mundo isso. E quanto esses pais que nem não conseguiram receber os filhos de volta, mortos, né? Tá toda essa coisa que vai e volta. O que eles sentem, os pais? Que Não sei. Vendo aqueles que voltaram são salvos, a felicidade dos pais daqueles. O que esses pais podem estar sentindo, podem estar pensando? Resposta: não sei, espero nunca saber. Mas, se um pai desse vai no enterro do filho e fala Kaddish, em vez de falar cadê Deus no 7 de outubro, se ele vai e fala Kaddish, então ele está praticando o silêncio de Abraão. Quer dizer, em vez de gritar contra Deus, em vez de se rebelar, ele aceita o que Deus quis, porque Deus é o grande arquiteto do universo, Deus é o coordenador, Deus é o criador. E ele aceita o que Deus quis, ele está praticando esse silêncio. Eu não estava mais, o meu espírito. Mas, Moisés, só para te trazer mais um caso e a gente vai continuar. Mas na guerra, os nazistas colocaram numa das portas da câmara de gás uma parochet, a cortina da Torá, que eles queriam humilhar os judeus. Você via famílias inteiras entrando. Sabe o que as famílias começaram a fazer? A cantar a música que a gente canta quando abre a Torá. Eles começaram a cantar isso. Eles sabiam que eles iam morrer lá dentro. O que eu estou te falando? Por que eu te falo isso? Porque Baruch Hashem a gente não passou por situações assim. Mas a verdade é que em muitos casos, eu vou falar a maioria, porque quem sou eu para falar uma palavra dessa? Mas muitos casos, as pessoas passam por tragédias e com mais confiança ainda em Hashem. Mesmo morrendo, mesmo. Isso é fato, Moisés. Não adianta... Eu não estou falando dessas coisas, estou falando das pessoas. Sim, tem gente que se rebela. Dos parentes. Sim. Não, mas tem parente também que volta. É isso que eu estou falando. As pessoas que sobreviveram ao Holocausto, muitas voltaram para a religião, em vez de se rebelar contra Deus. Pessoas que perderam pai, mãe, filho, irmão, perderam a família toda. E isso, não sei se é minoria, maioria, quem sou eu para falar? Mas é um fato, não é uma teoria. É um fato que isso acontece. Bom, mas vamos lá. Só ficou mais uma pergunta. Só ficou mais uma pergunta. Então a gente já entendeu a fé e o silêncio de Abraão. Que a gente nunca precisa realmente aplicar isso, mas a gente já entendeu. Pergunta é o que a gente faz com a reza de Abraão. Por quê? Porque ele rezou para Deus pela cidade de Sdom, Amorá, e Deus não escutou? Como se diz, quando você reza para Deus e Deus não te dá, não é que Deus não te ouviu, ele só falou não. Mas a reza de Abraão foi em vão? Então tem uma explicação que diz que Deus usou a reza de Abraão, não existe você rezar em vão. Se você reza por alguém que está no hospital e Deus os livra, essa pessoa morre, a tua reza não foi em vão. Deus usa ela para outra coisa, ou para ajudar outra pessoa, ou para a alma daquela pessoa. O que aconteceu com a reza de Abraão? Então, Abraão rezou 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Quando que a gente tem isso? Então, Abraão ele rezou primeiro por 50 dias que tem entre o início do mês de Elul, que é o último mês do ano, o mês da Teshuvah, até o Shana Rabbah, até o último dia de Sukkot, que depois é Simchat Torah, quando até o Shana Rabbah, Deus ainda está lacrando o julgamento. Então tem 50 dias de Teshuvah. Tem gente que não usa todo esse tempo. Então o Abraão pediu a reza usada para quem usa de Rosh Chodesh, do começo de Elul, até o começo de Sukkot, que dá 45 dias. Então, quem usar esses dias para Teshuvah, pela reza de Abraão, ajuda. Tem outro que é 40, início do mês até Yom Kippur.
Tem outros que são 30, que é só o mês de Elul. 20 é desde Rosh Hashanah até Rosh Hashanah Rabbah, e 10 é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então a reza de Abraham, Deus usou para o nosso povo. Quando o nosso povo aproveita essa época para voltar a Deus, isso ajuda. E tem uma outra situação interessante, Lechaim. Uma outra situação de que como a reza de Abraham ajudou. E aí vem a história. No Holocausto, tinha num gueto uma mulher que teve um filho. Ela já tinha 8 filhos, mas o pessoal ainda teve filho no meio da guerra. Uma judia teve um bebê que veio com uma má formação nos ossos. E ela soube que fora do gueto tinha uma médica não judia que sabia lidar com isso. Então, uma certa noite ela conseguiu escapar do gueto com o bebê dela e foi até essa médica. A médica abriu, era uma mulher boa, viu uma judia lá com o bebê, o que você quer aqui? Aí a mãe falou, por favor, me ajuda meu bebê, ele está com uma formação, me ajuda. A médica falou, mas para quê? Primeiro que se pegarem você aqui com o bebê, vão matar, e vão me matar junto. E segundo lugar, você quer que eu trate um bebê que provavelmente não vai sobreviver à guerra? Porque é um bebezinho, né, pequeno. Ela implorou. Aí essa médica falou, tá bom, eu vou tratar, fica você e o bebê aqui e eu vou cuidar dele. Aí a mãe falou, não posso, eu tenho que deixar ele aqui contigo. Por quê? Porque eu tenho mais 8 filhos dentro do gueto. Eu tenho que cuidar deles. A médica escutou. Essa mulher tem mais 8 filhos, acho que não tinha televisão, não tinha Netflix. Falou, você tem 8 filhos lá? Eu vou cuidar do teu bebê com uma condição. Que você traga todos os teus filhos para cá. Como assim? Eu quero todos os teus filhos aqui na minha casa. Eu vou cuidar de vocês. Apesar do perigo. Vocês podem imaginar que essa mãe, o quanto ela agradeceu. E ela foi e conseguiu tirar filho por filho, uma noite, outra noite. E realmente assim passaram a guerra. Essa médica cuidou deles, cuidou do bebê. Passaram bem, todos sobreviveram à guerra. A família, o pai da família tinha morrido no meio da guerra, então essa mãe com os filhos foram para os Estados Unidos, depois da guerra. E quando se estabeleceram tudo, fizeram uma grande refeição, muita gente fez por ter passado bem a guerra, por ter sobrevivido à guerra. E essa família juntou dinheiro para trazer a médica, para a médica participar desse banquete, afinal de contas eles sobreviveram por conta dela. Então ela viajou e esteve no banquete, foi muito bonito. E num dado momento, perguntaram para ela, por quê? Por que você correu tanto risco? Digamos que crianças não fazem muito silêncio. Imaginem a SS, os Nazis, você apaga o nome deles, entrassem na casa, vissem uma judia com um monte de menino e meninas, mas os meninos circuncidados, óbvio que matariam todo mundo e a médica. Perguntaram para ela o que fez ela salvar toda a família. Então ela disse o seguinte, que ela é uma mulher crente, acredita em Deus. Ela gostava muito de estudar o Tanakh, a Torá, a Bíblia. E aí ela lembrou, quando essa mãe falou que tinha o bebê e mais 8 filhos dentro do gueto, ela lembrou da história de Avraham, que Avraham rezou para salvar Sodoma e chegou até que número 10. Então a médica falou, se essa mãe me trouxer os 9 filhos dela, quer dizer, no total 9 filhos, o que eu vou ter aqui? 10 justos, 10 pessoas boas. Então eu salvei vocês por vocês, mas também por mim, porque eu tinha certeza que a presença de vocês aqui comigo, na minha casa, seria minha garantia de sobreviver também à guerra, como realmente aconteceu. Então daqui a gente vê que a reza de Abraham não foi desprezada. Uma reza nunca é desprezada, nunca vai em vão. Hashem sempre aproveita que possamos então saber falar quando precisamos falar e saber calar quando é por fé, quando é por Hashem também.